Eu venho falando aqui do púlpito da unidade da igreja. Unidade, que é uma característica que nós precisamos ter essa atenção. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos, que vai percorrer todo esse texto. Você acha que o seu dom é mais importante do que o dom do seu irmão? Você acha que o seu dom é menos importante do que o do seu irmão? Primeira pergunta vai ser a mais importante. Você acha que sem o seu dom essa igreja não anda? Ou você acha que o seu dom, o dom que Deus te deu, não faz diferença no reino de Deus? Nós vamos ler o texto e vamos refletir sobre isso. O texto está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 8. Leamos. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo mais do que convém, mas que pense em si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um só corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. Quem usa de misericórdia, com alegria. Amém. Irmãos, eu venho falado aqui na igreja sobre unidade. Na nossa oração, o Espírito Santo entrega e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nas nossas ações e na nossa mentalidade cativa a Cristo, na nossa ressalvação, tanto na admoestação como na exortação de nossos líderes. A igreja vem trabalhando na unidade, no pensamento, no mesmo pensamento, na concordância. Tudo isso faz sermos um em Cristo. Em pensar como unidade de corpo, de noiva incorruptível, improstituível, irrepreensível, e hoje eu vou falar da edificação através dos dons que também nos dá unidade. Dons esses usados na edificação e dos membros, e como membros, e igreja, que é um só corpo em Cristo. O primeiro argumento que eu vou trazer para os irmãos é que no versículo 3, você vai encontrar que você precisa ter, primeiramente, humildade em relação aos seus dons. Deus é o dono dos dons, não você. O dom não é seu. Não foi você que trabalhou para ter ele. Deus te deu esses dons. E eu estou falando dons de uma forma geral. A gente fala assim, dom é uma coisa, talento é outra, né? Não. Nós temos o fruto do Espírito Santo, alegria, amabilidade, a Dalgisa sabe de cor. Esse é o fruto do Espírito Santo. E temos os dons que Paulo fala aqui no final, né? De liderança, de ensino. Mas eu estou falando de dons de uma forma geral. Talentos entram nessa lista. Nós precisamos usar os nossos talentos, nossos dons, conforme Deus nos deu. E você pode pensar também, mas eu não tenho nenhum. Não tem quem não tem nenhum. Não existe isso. Deus deu para cada um uma habilidade específica. E essa habilidade, ela serve para ser usada na igreja,
para formarmos uma unidade. Vejamos no versículo 3, o primeiro argumento: você tem que ter humildade, porque pela graça que me foi dada, vamos paulatinamente no versículo. A graça que Paulo está falando é a graça que é o dom dele. Qual é o dom de Paulo? O apostolado, né? Ele tem conhecimento, ele tem autoridade e ele tem o ministério do apostolado. Então, pela graça que foi dada a Paulo, ele exorta o povo e admoesta o povo. Exorto-vos pelas compaixões de Deus. Não, desculpa, estou no primeiro. Digo a cada um entre vós, pela autoridade que eu tenho como apóstolo, eu estou dizendo para cada um de vocês. Aí vamos no segundo argumento. Não pensem de si mesmos mais do que convém. Às vezes as pessoas se acham muito, né? Ou porque está pregando, ou porque está dirigindo um louvor, ou porque toca A ou B, ou porque faz uma decoração e tudo. Mas Paulo fala, olha, não pensem mais do que vocês estão achando de si mesmo. Para começar, baixa a bola. Baixa um pouquinho a tua bola. Você não é isso tudo. Vocês lembram um sermão que eu coloquei, o mundo com você e o mundo sem você, ali na tela? O planeta com você é um, e o planeta sem você é o mesmo planeta. Mesmíssimo. Continua girando, continua rodando, as coisas continuam acontecendo, com ou sem você, porque as coisas são de Deus, não são suas. Esse púlpito não é meu, é de Deus. O violão que Pietro toca não é dele, é de Deus. A habilidade que cada um recebe para construir a unidade da igreja não é sua, é de Deus. Então, baixa a bola. A humildade, e geralmente são os líderes que têm essa falta de humildade. Acha que por ser líder de alguma coisa, de algum ministério, está acima dos outros. Muito pelo contrário. Jesus falou no seu ministério aqui na terra que maior é o que serve. Então, submeta-se à sua liderança no sentido de que ele está ali por você, para se sacrificar por você, para te ajudar, para te exortar, para te trazer conhecimento. A gente vai chegar lá. Mas pense de si com equilíbrio. Não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si com equilíbrio. Equilíbrio, nem mais, nem menos. Algumas pessoas se colocam muito acima das outras e outras se colocam muito abaixo das outras. Isso gera problema. Isso gera problema, porque as pessoas que estão muito abaixo têm a tendência de colocar quem acha que está em cima mais acima ainda. E com isso vai se rebaixando cada vez mais. Esse é o nosso modelo de sociedade, né? Já dizia uma música secular aí que o de cima sobe e o de baixo desce? Pois é. É assim que a nossa sociedade funciona. E a nossa igreja é um reflexo da sociedade. Paulo está falando que não. Pense de si com equilíbrio. Você que está em cima, desce. Você que está embaixo, sobe um cadinho. Para que todos sejamos um. Conforme a medida da fé. Cada um tem o seu tempo de amadurecer, os seus dons, seus talentos, suas habilidades. Cada um tem o seu tempo de evoluir. Cada um tem o seu limite de evolução. Cada um tem a sua capacidade de evolução. Olha o que Paulo está falando, a medida. O que é medida? A Cris fala muito com as crianças, né? O amor de Deus é tão profundo, tão alto, tão largo. Paulo está falando de medida, segundo a medida da fé de cada um. Então, essa medida da fé, que é dom de Deus, que Deus deu para você, de acordo com a habilidade que Deus também deu para você, exerça. E que Deus deu a cada um
Deus é o autor, Ele é o mantenedor, Ele é o distribuidor e Ele é o dono dos dons, talentos e habilidades. Não tem alguma coisa que você faça que você gosta muito, alguma coisa que você faça que as pessoas elogiam bastante? Hoje a gente vai ter um almoço familiar aqui na igreja. Cada um trouxe de casa, né, a sua maionese. Eu não, eu comprei um frango, porque eu não sou bobo, né? Mas cada um vai trazer a sua maionese, a sua macarronese. Eu botei a minha em cima da sua na geladeira, porque não estava cabendo, tá? A sua macarronese, a sua carne, né? A sua farofa, enfim, vai ter um ajuntamento de pratos, né? Aí você, quando foi na Charlene, falou assim, eu vou trazer a minha maionese, né, Cris? Vou trazer a minha maionese. Ou então pediram para você, não sei como é que foi essa questão. Não, Cris, traz a sua maionese é muito boa, né? Você tem uma habilidade específica. Tem gente que toca muito bem, tem gente que canta muito bem, tem gente que prega, tem gente que ensina, tem gente que profetiza, tem gente que dirige, tem gente que arruma. E cada um desses dons serve para trazer unidade para a igreja. Vocês acham que arrumar a cadeira é moleza? Não é, não. Fica aqui depois do culto para ver. É milimetricamente colocado, está errado, está torto, é assim, é na divisa, é viradinho para cá. Vocês acham que é fácil? Não é, não. Tem que ter senso de organização, tem que ter habilidade. A habilidade que Deus deu. O segundo argumento, no versículo 4, tenha identidade. Deus te dá a função. E olha só, como em um corpo temos muitos membros, Paulo começa uma analogia entre um corpo saudável com as suas funções normais em harmonia. Como um corpo temos muitos membros. E aqui tem uma diferença do corpo que está saudável para o corpo que está enfermo, para o corpo que está doente, para o corpo que é defeituoso, né? Então, assim, se nós queremos sermos um, a gente tem que agir como um corpo saudável. O que é um corpo saudável? Um corpo que se alimenta bem, um corpo que tem exercício, que faz exercício, né? Um corpo em que todas as suas funções estão funcionando muito bem. Funções, funcionalidade, funcionamento, é o mesmo radical. Então, as suas funções têm que estar funcionando. Se as suas funções não estão funcionando, vai trazer problemas para o corpo. Então, você tem que ter a identidade, a sua identidade. Olha, eu faço isto bem. As pessoas dizem, eu tenho muito para melhorar? Tem coisas para melhorar. Sempre tem para melhorar. Até o final da vida a gente melhora. Só que cada um... Olha o cheiro, meu Deus do céu. Cada um tem a sua funcionalidade. Cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. Cada um pode evoluir no seu dom, né? Um corpo defeituoso de um corpo saudável. Um corpo doente de um corpo que tá funcionando perfeitamente. Quando não exercemos essas funções, o nosso corpo, que é a nossa igreja, adoece. E nós precisamos tomar muito cuidado com o corpo doente, porque o corpo doente exige tempo para a cura. E esse tempo, às vezes, é uma perda de tempo, porque a pessoa insiste em permanecer doente. Esse órgão, esse membro, insiste em permanecer doente. Não seja você o órgão dessa igreja, desse corpo, dessa unidade que vai fazer desunidade. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Temos pessoas que têm o dom de ajudar. Pessoas que têm o dom de exortar, de admoestar, de ensinar. O corpo, ele é autocurável.
porque é Deus que faz essa autocura através dos dons, os dons que o Espírito Santo de Deus distribui livremente. Esse é o quarto argumento. E todos os membros não têm a mesma função. Eu desmarquei, mas eu queria que vocês corressem rapidinho para 1 Coríntios, é um pouquinho mais à frente. No capítulo 12, também, lá no versículo 14 a 21, Paulo faz a mesma analogia, percebam, faz a mesma analogia da igreja como um corpo. Está falando dos dons também. 12, 14. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Cadê? Se o pé disser, não sou mão, e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser corpo. Se a orelha disser, não sou olho, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Até aí, até o 21. Ele continua falando sobre corpo, mas para a gente continuar na nossa meditação na palavra, no texto escolhido, Paulo faz o tempo todo essa questão de unidade e corpo, porque o corpo tem que trabalhar em unidade. Um pé, depois outro pé, uma mão, depois a outra mão. Vocês sabiam que o dedão é responsável pelo equilíbrio do corpo? Tira o dedão para você ver, dedão do pé. O dedão faz parte do equilíbrio. Quem imaginaria que o dedão tem toda essa importância de manter você de pé? Mas se equilibrar no seu corpo sem o dedão é difícil. Tem gente que consegue, lógico, tem gente que perde, mas não é fácil. Cada pedacinho do seu corpo faz diferença. Cada pedacinho que você acha que tem menos importância. Assim são os dons da igreja. Aquele dom que você acha que tem menos importância, ele é tão importante quanto os outros que você acha que tem. Como a gente leu agora em 1 Coríntios. Só porque você não é olho, você é orelha, você acha que está fora do corpo? Não, você é orelha. Só porque você é pé, você acha que você não faz parte do corpo, porque você não é orelha, não é nariz? Então eu não faço parte do corpo. Você pode achar o que você quiser. Você faz parte do corpo. A sua função, o seu dom é importante. Ninguém está de fora. Deus age na diversidade para ter unidade. No versículo 5, o argumento é: tenha empatia, auxilie, porque Deus ama a todos. Assim também nós, um só corpo em Cristo. Versículo 5. Repare que no versículo 4, Paulo fala um como um artigo indefinido, um qualquer, um corpo. Aí. Mas aqui não, aqui está falando de numeral, um corpo, artigo definido, numeral. O corpo de Cristo, ele tem que andar em unidade. E individualmente, cada um de vocês são membros uns dos outros. Então, a gente tem que ter empatia uns com os outros. Se a gente verificar que uma pessoa está doente, está enferma, não no sentido de estar doente, mas assim, não está desenvolvendo o seu dom como tem que desenvolver, ajude essa pessoa. Individualmente somos membros uns dos outros. Isso nos causa dependência. Dependência uns dos outros. E a dependência gera confiança. Quando você depende de alguém,
Você tem que ter com essa pessoa a confiança. E é assim que nós temos que andar, para que sejamos equipe. E a equipe vai ser um só. No versículo 6, nós temos o argumento: entenda a diversidade. Deus capacita a todos. Nós temos diferentes dons. Esses diferentes dons que está falando no versículo 6, de modo que temos dons segundo a graça que nos foi dada. Temos diferentes dons. Cada um tem o seu dom dentro da igreja, quer dizer o quê? Que Deus trabalha pelo Espírito Santo, que distribui os dons a quem quer, como quer, na hora que quer, e Ele desenvolve e capacita. Ele deu para a sua igreja, cada um o seu dom, de modo que a igreja não fique sem nenhum, não fique defeituosa de dons. Nós temos diferentes dons. Esses diferentes dons, eles querem dizer que há uma completude. A obra de Deus é completa em dirigir o seu corpo. Ela é total, mas diversificada. Então, você tem que saber, entender, evoluir o seu dom, para que haja unidade, segundo a graça que nos foi dada. Lembra lá no versículo 3, que Paulo fala, porque pela graça que me foi dada? Qual foi a graça de Paulo? Apostolado, autoridade. Aqui no 6, ele está falando, segundo a graça que nos foi dada. Quer dizer, cada um com o seu. Cada um com o seu. E aí tem uma historinha do Max Lucado, que eu vou contar rapidinho, que é uma família viajante quebrou a carroça na cidade. Na noite anterior a essa viagem da família, Deus deu para cada um, deu para um cozinheiro uma colher, deu para um marceneiro um martelo, deu para a costureira linha e agulha. E aí, quando eles foram socorrer essa família que estava em perigo, estava na aflição, cada um tentou fazer tudo de uma vez. O marceneiro tentou costurar, a costureira tentou cozinhar, o cozinheiro tentou tirar a roda, e nada deu certo. Nada deu certo. Mas aí, quando cada um fez o que sabia fazer, o marceneiro tirou a roda, eles estavam sem roupa e a costureira costurou. Eles estavam com fome. E o cozinheiro cozinhou. Cada pessoa teve o que precisava. A família como um todo, ela foi edificada, porque os dons foram usados de maneira correta. Hoje em dia, nós temos um problema no nosso sistema, em que os três poderes, um está entrando na seara do outro. Né? Quem não legisla está legislando, quem governa também está legislando, quem legisla quer julgar, quem legisla quer governar. Então, e a gente está sentindo no nosso país, quando as funções ficam trocadas, causa uma desarmonia. Né? A gente vê na internet, a gente vê nas redes sociais. Não vamos entrar em política, a gente está falando da palavra de Deus. Mas percebem como quando cada um faz o que não é para fazer, não é o seu dom, causa desarmonia e desunião e desunidade. Então, irmãos, vamos para o versículo 6, que o argumento é: entenda essa diversidade, porque Deus capacita a todos. No versículo 6 a gente já foi. Segundo a graça que nos foi dada, cada um com o seu. Aí começa, né? Profecia. Versículo 6 está terminando já com a lista, ou uma pequena lista, uns exemplos sobre o dom de cada um. Profecia. Seja as pessoas que são oráculos de Deus, que Deus fala através delas. Você sabe o que é um oráculo? Quando você lê o Antigo Testamento, assim diz o Senhor. Isso é um oráculo, se chama oráculo.
Quer dizer que não é mais a pessoa, não é mais o profeta que está falando. Quem está falando é Deus através desse profeta. Assim diz o Senhor. É diferente de hoje em dia, né? A gente chega em algumas igrejas e todo mundo fala assim, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eis que vi um anjo branco com uma chave dourada na mão. Ou então fica adivinhando CPF. Profecia não é adivinhação, não. Adivinhação, inclusive, é pecado e é proibido por Deus. Tá? Mas profecia não é isso. Profecia é a pessoa pegar a palavra de Deus, e é assim que se testa um profeta, pela palavra. Pega a palavra de Deus e te fala assim, olha, assim diz o Senhor, e fala ao seu coração, com um texto que você já leu às vezes 500 vezes, mas a maneira que ele leu, essa maneira tocou no seu coração. Ou então, Deus abriu os seus ouvidos e o seu coração para que aquela mensagem fosse exatamente o que estava precisando ouvir. Profecia. Segundo o padrão da fé. Não é fé salvífica, tá? A fé salvífica é uma outra coisa. Segundo a porção da fé de cada um. Tem uma oração que a gente vê na palavra de Deus que é muito lícita. Quando a gente fala assim, Deus, aumenta a nossa fé. Aumenta a minha fé. Essa fé que está falando. Para que nós possamos crer cada vez mais. Não tem nada a ver com salvação, tá? A salvação já é sua, você já é filho de Deus. A gente está falando de fé no sentido de crer mais robustamente, consistentemente. E nós temos, segundo o padrão da nossa fé, a profecia. No versículo 7, nós temos o serviço. Como a gente já falou, arrumar as cadeiras não é tarefa fácil, né? E temos outros serviços na igreja. A gente falou alguns na parábola, né? Tem gente que costura, tem gente que cozinha, né? Essas tarefas que ninguém vê, que não está aqui no púlpito, ou não está em cima desse palco aqui, ou não está falando para multidões, mas essas tarefas que geralmente estão nos bastidores, que são tão importantes quanto quem está aqui. Falando para vocês. Então, o serviço seja usado no serviço. Não seja usado para pregar. O dom dele, a habilidade dele, é o serviço. Não tem que forçar. Às vezes a gente chama uma pessoa aqui na frente para orar, a pessoa não quer orar, não é para chamar. Não, tem que ir acostumando, porque é assim que faz, o crente tem que orar na frente. Não é a habilidade dele, não é o dom dele, tem que ser respeitado isso. E tem gente que ora, que levanta um monte de mão de quebrantamento, de arrependimento, de conversão, só numa simples oração. Tem gente que ora e doenças são curadas, milagres são... Cada um tem o seu dom. Seja usado no serviço. O exemplo que nós temos no serviço é a diaconia. Né? A diaconia da igreja é um serviço. O próprio nome já fala, diaconia, diáconos, né, Felipe? Está falando da mordomia. O que é o mordomo que traz as coisas na mão? Né? É o que serve a casa. A diaconia, a mordomia, a zeladoria, as comissões, né? São serviços. Quem também traz ensino, Douglas, Horaci, eu também trago ensino. Quem tá lecionando na classe das mulheres? Hilda e Cris também. Então, tem o talento de ensinar. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, não é? Mas o ensino da palavra de Deus, o Paulo está falando aqui. Então, esse dom tem que ser usado no exercício do ensino. Não adianta pegar quem é do ensino para arrumar a cadeira, porque é diferente. A cabeça dessa pessoa funciona de uma maneira diferente. De repente, a lógica que ela tem de ensinar, a didática, a pedagogia, na hora de arrumar a cadeira, vai ficar de acordo com a lógica e a pedagogia dela. E aí não fica organizado como quem tem o dom de arrumar, quem tem a lógica certinha de arrumar a cadeira. Então, o ensino, os discipuladores também estão nesse ensino.
né, trazendo o ensino da palavra, trazendo o entendimento, né, entendendo a dificuldade, o limite, a capacidade momentânea que seja de cada um, vai de pouquinho em pouquinho, né, até que haja um entendimento. No versículo 8, nós vemos o encorajamento, que é exortação, né? Use o dom para isso. Quem encoraja, quem exorta, vocês já sabem a diferença de demonstração para exortação, né? Exortação é encorajamento. Vai melhorar, vai. A demonstração é, irmão, presta atenção, toma cuidado. A demonstração é diferente de exortação. Tá? Então, o encorajamento, use o dom para isso. Quantas pessoas aqui, às vezes, estão com a fé enfraquecida, estão com a fé bem apagadinha, ou às vezes até estão brigando com Deus, coisa e tal. Mas, falei coisa e tal, verdade. Ela fala comigo que eu tenho os vícios de linguagem. Voltando aqui, as pessoas estão precisando de encorajamento na fé. Encorajamento. Seja forte, seja fiel, insista, persevere, Deus é contigo. Tem pessoas que têm palavras boas de encorajamento, de exortação, como também tem pessoas com palavras boas de admoestação. Paulo não foi aqui, a lista não é fechada, tá? Ele deu exemplos. Tem pessoas que têm boas palavras de admoestação, boas palavras de exortação, isso tem que ser usado. A exortação também, a visitação dos enfermos, está no serviço da diaconia, mas tem gente que tem dom para isso, para visitar um enfermo, trazer palavras de encorajamento, de esperança, né? Aquele que contribui, que também é um dom, que contribua com generosidade, que não seja avarento, que faça essa contribuição de todo o seu coração, com alegria de estar contribuindo. Isso é um dom. Contribuir é um dom. Aquele que lidere com zelo. Esse zelo que Paulo está falando aqui é com diligência, com cuidado. A administração é um dom. É um dom. Você estar administrando as coisas para que tudo corra bem. Isso também é um dom e também serve para a unidade da igreja. Use esse dom. Você é bom administrador? Use o dom. E misericórdia. Alguém sabe a palavra misericórdia quer dizer? Cordes quer dizer coração. Misericórdia significa sentir a miséria, a aflição do outro no seu próprio coração. Esse ministério tem a ver com empatia, com socorro na aflição. Olha só quantos dons, e nem a lista fechada ainda. Paulo está falando aqui, e Deus deu para cada um de vocês, para cada um de nós, essas habilidades, esses dons, e para eles serem usados para a unidade da igreja. Irmãos, para a gente almoçar, o Espírito Santo nos presenteou com dons para que edifiquemos o próximo com habilidade e sabedoria. Uma igreja com corpo deve buscar esses dons, conhecê-los e aperfeiçoá-los no seu corpo e no seu espírito, a ação e a mente, a fim de que sejam um só corpo e unidade, um corpo homogêneo, um corpo perfeito, saudável, santo e principalmente relevante. Relevante dentro desses muros, relevantes uns para com os outros e relevantes lá, onde a gente tem que ir. Enquanto a igreja estiver olhando só para dentro de si, é um corpo doente, é um corpo defeituoso. Os dons servem, sim, para termos unidade dentro da igreja, mas também serve para nós falarmos de Jesus fora desses muros. A igreja que olha para dentro de si bate cabeça.
A igreja que olha para fora não tem tempo de bater cabeça. Não tem tempo de discutir opiniões, correntes, teologias. Mas a igreja precisa primeiro ser um corpo saudável. Precisamos primeiro ser membros uns dos outros, para que nós possamos caminhar com a mesma mente, com a mesma ação, com concordância, direção e, acima de tudo, o amor uns pelos outros, que é o maior de todos os dons. Feche seus olhos. Qual é o seu dom? Você sabe qual é o seu dom? Qual é aquela coisa que você faz que você sente alegria e que todo mundo fala, nossa, você faz isso tão bem? Qual é o seu talento? Qual é a sua habilidade? Você tem usado esse dom, essa habilidade para edificar a igreja, os seus membros? Você tem se fazido valer como igreja para utilizar os dons dos seus irmãos? Dons que vocês, às vezes, precisam de uma palavra de exortação, de admoestação, uma palavra de conforto. Tudo isso Deus te dá através da igreja, para que nós andemos em unidade. Vou repetir a pergunta. Você acha o seu dom mais importante do que o dos outros? Você acha seu dom menos importante do que os dos outros? Eu quero orar pela igreja essa manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, que nós possamos ser um, com a mesma mente, com o mesmo cabeça, que é o Jesus Cristo, mas nós somos membros de um só corpo e temos dependência, primeiro de Ti, depois uns dos outros, conforme os dons que o Senhor distribuiu com o Espírito Santo de Deus. Senhor, que nós possamos caminhar juntos, não só em união, mas em unidade. Que nós tenhamos esse entendimento, que nós tenhamos a misericórdia no coração e o perdão que nos foi dado pela nossa misereza de ser, pelo nosso pecado. O nosso perdão foi muito maior do que qualquer perdão que nós venhamos a alcançar nessa terra. Que nós busquemos esse perdão, busquemos em dar esse perdão, busquemos em receber esse perdão, para que possamos andar em unidade. Senhor, nós temos uma lista de dons e talentos que o Senhor nos deu, mas também trazemos no nosso coração uma lista de nossas dificuldades. Que nós possamos oferecer aos nossos irmãos esses dons e que nós possamos saber pedir ajuda para essas dificuldades. Esteja conosco nesse domingo, assim como todos os dias de nossas vidas, na noite do nosso sono, no nosso trabalho, nossa escola, nossa faculdade, ou no conforto do nosso lar, nos afazeres domésticos também, Senhor. Falando sempre ao nosso coração, amando a sua igreja, que é a noiva de Cristo, como filhos de Deus, que nós saibamos enxergar os defeitos e possamos, com nossos dons, ajudar nossos irmãos. Perdoa as nossas ofensas, nossos pecados, nossas omissões. Que nós estejamos juntos. Esteja conosco, mais uma vez te peço, nesse domingo, no culto da noite também, no almoço das famílias agora, que seja um momento de comunhão, de união,
de unidade, sempre com o coração cheio do Senhor. E agora, que o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo e as misericórdias de Jesus Cristo seja com toda a igreja na face da terra, a igreja de Jesus Cristo, que um dia Ele voltará para buscá-lo. Amém e amém.